Você acredita que para ser um bom homem é preciso subir uma montanha com outros homens? Que atividades físicas e mentais exaustivas são capazes de nos colocar com acesso mais próximo a Deus? Hoje eu vou falar para vocês dos legendários, uma visão de fora de onde eu estou, obviamente, a respeito dessa lenda ou dessas supostas lendas. Legendário é uma cultura, um movimento, né, de pessoas que se reúnem para subir um morro e, obviamente, não necessariamente precisa ser um morro, mas existe um topo de uma montanha para que eles possam caminhar com mochilas até chegar lá em cima ouvindo pregações, né? Palavras em nome de Deus. E essas pessoas buscam essas atividades por uma organização, uma associação entre si, que auxiliaria ah, uns aos outros para que possam ser melhores pessoas no mundo. Mas é muito importante deixar claro que, dentro de um contexto ocidental, moderno, uma cultura falocêntrica, uma cultura paternalista, patriarcal também, né? E enxergando este lugar da construção do conhecimento e da subjetividade de onde eu estudo, e vendo esse movimento que é bem intencionado, me parece que as esposas realmente ficam mais felizes com o retorno dos homens em casa. Então, há, de fato, e isso é a minha sensação, né, a partir da minha perspectiva, de que esses homens voltam melhores mesmo. Então, as pessoas acabam se encontrando na vida e buscam pares semelhantes. Então faz todo o sentido esses homens saírem para esses movimentos com outros homens e voltarem homens melhores para essas mulheres especificamente, as quais esses homens também encontraram na vida. Então tá tudo certo, né? Assim, e isso é muito importante. As pessoas devem ser felizes e tudo bem. Mas no que diz respeito a uma crítica social, né, um movimento religioso, cultural, econômico, racial e de gênero também, que acontece sobretudo aqui no Brasil, inclusive com vários influenciadores participando. Então, me parece também um empreendimento econômico que tem um cunho religioso que não se sabe ao certo qual é essa manifestação, né? Qual é a denominação que se dá, se é batista, se é católico. Então não há uma orientação religiosa muito bem definida. Não se fala a respeito do que aconteceu, o que acontece lá. Existe uma venda de que é um movimento para melhorar os homens desse mundo, mas antes disso tudo, é muito importante eu dizer uma coisa, que esse movimento legendários, das lendas, dos mitos, né, tem características pontuais e que me preocupam porque essas características pontuais me levam a buscar, dentro da minha formação, ah, construções técnicas, históricas, jurídicas e políticas que não são saudáveis para uma sociedade democrática. E é aqui que me interessa esse movimento legendário. Cada um, obviamente, vai ser feliz à sua maneira. Se os homens estão subindo as montanhas uns com os outros e pregando e orando e tendo suas fragilidades físicas e mentais, e logo em seguida uma venda de uma ideologia de como é que se deve ser uma boa pessoa nesse mundo, e se eles retornam para as casas, suas casas, e estão mais felizes com suas esposas, ótimo, tudo bem. Mas uma coisa que me preocupa e é o que me interessa é a estética que está por detrás desse tipo de discurso prático, biopolítico, né?
da atuação desses indivíduos que me colocam a olhar para trás e enxergar como é que há um reforço de um lugar que se encontra um tanto fragilizado. Para início de conversa, nós, brasileiros, estamos em um Estado-nação, em um modelo de Estado nacional, que se garante internamente com as polícias e externamente, dentre outros, com os outros países, com a sua soberania, a partir de um exercício militar. Nós precisamos do Exército, né, das instituições militares, para garantir a segurança, em tese. Então, quando a gente pensa na formação do Brasil, instituição político-jurídica brasileira, nós temos aí um exercício militar que garante a instituição Estado brasileiro existir. Muito bem. Existe dentro de um cenário de troca de favores, né, de coronéis, generais, em todo esse processo oligárquico e militar que foi a história brasileira, de colonização, obviamente, de acordo de uns com os outros, excluindo muitos desses acordos, ou seja, nem digo muitos, mas a maioria da população, que antigamente sequer votava, os negros não votavam, as mulheres, inclusive, não votavam. Elas foram votar no início do século passado, de 1900. Vejam bem, né? Existe aqui toda uma exclusão e um fortalecimento do homem nas instituições. Quando a gente pensa no final do século XX, 1990, né, e entrada nesse século, as mulheres começam a ganhar visibilidade e conquistar direitos, direitos trabalhistas, direitos pela liberdade de ser mulher, apesar do número de feminicídio ter cada dia mais aumentado, né? Mas o que há de se ver é que existe uma masculinidade que está fragilizada, porque em toda a história ocidental moderna, eu digo, esse modelo de Estado-nação o qual a gente vive, ele se fundamenta a partir do militarismo, de uma visão positivista, em que ordem e progresso se valem para não possibilitar causar motins, agentes ah, com revoltas, né, que questionam, que apresentam razões, agentes subversivos a essa ordem imposta por militares, por coronéis, por generais, por ditaduras. Então, ordem e progresso tem vínculo muito forte, é um conceito dentro do positivismo, e que também constitui todo o processo pedagógico, educacional e de sujeição desses indivíduos, dessas pessoas brasileiras, do sujeito. Quando o sujeito se coloca nessas instituições, ele está vulnerável, podemos dizer assim, ou melhor dizendo, ele está sujeitado às condições às quais as instituições e a cultura, aquela que produz o indivíduo, estabelece, né? Então, salas de aula na educação geral são salas de aula em que as crianças ficam enfileiradas, as crianças ficam caladas, umas olhando a nuca das outras, não questionam, né? Não podem elaborar processos criativos, mas sim processos que são de preparação para um mercado de trabalho. Você vai ser o que quando crescer? Atendimento de expectativa de terceiros, né? Enfim, e que essas próprias escolas também definem muito bem ao certo quem é que está apto a assumir determinadas funções de cargos e salários. Haja vista, por exemplo, o Poder Judiciário. Quando se analisa
um eixo fundamental que é a raça, né? Vejam quantos brancos existem no Poder Judiciário. Agora, observem quantos negros existem no Poder Judiciário. É assustador. O mesmo acontece, por exemplo, nos cursos de medicina. A análise de quantos negros existem nas classes, nas turmas em formação de medicina. Quantos negros estão atuando dentro dos hospitais, né? Então, a formação desses indivíduos, ela é fundamentalmente branca, masculina e que tem um cunho fundamental com a classe, para pessoas específicas de determinadas classes. Essa é a história da sociedade brasileira e que perpetua em várias instituições. Então, quando eu escuto, por exemplo, homens, né, vamos subir o topo da montanha para nós sermos melhores, me soa que existe uma possibilidade de que esses homens subam as montanhas, encontrem uns com os outros e com o Deus deles, e que me parece esse Deus ser também um Deus masculino, né? Não é uma deusa, provavelmente, e que por essa força desse Deus masculino, e eles voltam melhores para suas esposas a partir de uma semana, um final de semana, quero dizer, né? 2 dias ali, subindo montanha, subindo morro, rezando, carregando mochila e dando gritos de guerra, enfileirados, pagam, inclusive, caro para poder participar desse movimento, eles retornam para a sua casa melhores. O que me assusta é que como é possível homens falarem para os seus pares melhorarem diante de mulheres que não necessariamente participam desse processo, né? Como elas participariam de um processo? Eles estão falando de uns com os outros. Não há a possibilidade aqui, dentro desse movimento, de qualquer questionamento ou de qualquer visão que seja fora da visão especificamente definida pelo culto qual está sendo definido lá dentro, né? Pelo culto qual está sendo realizado, né? É, então, me estranha muito não ter diversidade e esses homens melhorarem mesmo sem ouvir, escutar as mulheres. Eu, né, pensando racionalmente, eu não vejo coerência dentro desse argumento, né? Não vejo coerência dentro desse argumento. Inclusive, é um movimento que, para participar, é caro, né? E isso já exclui grande parte da população de ser um inquebrantável. Quer dizer, aquele que não vai ser quebrado, né? Diante do pecado. Que pecado, né? Qual pecado? Ganhar dinheiro? Enriquecer? Ou utilizar de um movimento religioso masculino, ótimo, masculino e hétero, né? Para poder ser um empreendimento financeiro. Isso me coloca a pensar que essas pessoas vão para um sacrifício físico e mental e, na sequência, eles são colocados em uma ideologia, em uma manipulação. Então, me parece esse treinamento militar, né, que é de forma truculenta, os gritos, nós somos quem? Né? E mostrando virilidade, que isso mostra uma certa fragilidade. Que para o homem, esse homem hétero, né? Cristão, que está na classe média ou rico, ele não pode falhar, né? Ele é o imbrochável, né? Ele não pode fraquejar, porque fraquejar é coisa de quem, né? Quem que vai fraquejar? Né? O homem não pode fraquejar. Então, essa é uma masculinidade que está fragilizada e que precisa retomar aquele lugar anterior
do macho alfa, do macho que decide, viril, né? Do homem de Deus. Isso é boa, né? Do homem de Deus, desse Deus masculino, né? Que subjuga, inclusive, as mulheres, né? Do homem que não pode ser frágil, do homem que não pode trocar afeto, que não pode ser empático, né? Que não é aberto ao diálogo, à conversa, do homem que está disposto a entender a sua alteridade, a sua vulnerabilidade, do homem que chora, do homem que cuida do filho e faz carinho no filho, que faz comida e cuida da casa, e a mulher sai para trabalhar. Na verdade, esse homem do legendário me parece ser esse homem que, se ele ficar desempregado e depender da mulher para trabalhar, ele vai ter um problema mais sério. O que me parece é que há falta de escuta, de empatia, de cuidado de uns com os outros. Um homem mais afetivo, um homem mais cuidadoso com seus filhos, ao invés de ficar nessa forçação de barra e reprodução de um lugar do masculino dominante, alfa, viril, enérgico, que sobe montanha, né? Que grita, que só pode ser um grande homem com outros homens, não pode ser com outras mulheres. Me estranha muito as mulheres não poderem participar desse movimento, né? Me estranha muito essa obscuridade confessional. Me estranha muito cobrar absurdos para participar de um movimento de autoconhecimento. Me estranha muito atividades físicas desconexas com qualquer outra coisa, né, para gerar um homem melhor. Me estranha muito também pensar de que uma prática de 2 dias, 3 dias, um final de semana, pode mudar o hábito de uma pessoa para sempre, né? Porque a gente sabe que para a construção de uma nova conduta, de uma nova pessoa, de uma nova personalidade, isso leva anos, né? A análise, por exemplo, dentro da psicanálise, existe um rigor, um cuidado extremo com os processos de autoconhecimento e sabotagem, e a repetição, e a análise do próprio comportamento, isso com tudo muito cuidado, que leva anos para conseguir não cair em determinadas abordagens, ciladas, pensamentos que levam a um engano, a um sofrimento, não é? Agora, um final de semana, eles voltam diferente, né? Eu sou muito suspeito, né, desse lugar, porque o homem fala sempre de um lugar privilegiado. E esses legendários, essas lendas, os que precisam talvez de legenda, porque eles não conseguem falar por si próprios e acabam por obedecer toda uma dinâmica de gurus, né? Me parece que isso só reforça o aumento, né, das doenças mentais, sobretudo, né, de homens que estão sobrecarregados por essa própria masculinidade, que eles não conseguem perceber que estão, né, vulneráveis a cada vez que reforçam esse lugar de serem inquebrantáveis, né? Me ajuda. Enfim, né? Esse é um impacto que gera, aumenta os dados das violências domésticas, que aumenta os dados de doenças de câncer, de próstata, sobretudo, aumenta dados também de suicídio, né? E esses são os mesmos que sofrem ao verem mulheres alçando voo e fazendo atividades e trabalhos com muito mais maestria do que os próprios homens, né? Eu sinto muito desse movimento ganhar visibilidade, porque poderia gerar uma outra abordagem que fosse muito mais poética, plural, diversa
inclusiva e que não reforçasse o lugar da violência militar, da obediência do positivismo, né? Dessa ideia de progresso enquanto não questionar a ordem, né? Na verdade, o que a gente precisa é reelaborar, redefinir os espaços com as mulheres, com a população LGBTQIA+. É uma discussão, primeiro, de gênero, é uma discussão de classe, é uma discussão de raça, fundamentalmente. Né? Eles não vão voltar melhores sem levarem essas questões para o morro, para o monte, para o topo. Né? Eles vão voltar talvez melhores para as esposas que escolheram esse padrão de marido, né? Que reforça esse estereótipo tão clássico e atrasado na sociedade. Se você gostou de algumas críticas que eu fiz, e se isso te fez pensar um pouco mais a respeito desse movimento dos legendários, inscreva aí no canal e vem comigo nessas análises. Um grande abraço.